Publicidade processual e proteção de dados pessoais. Meu nome é Oscar e hoje eu vou falar um pouco sobre as relações entre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, e o princípio da publicidade processual. Desde que a LGPD entrou em vigor, a maior parte de seus artigos, no dia 18 de setembro de 2020, se questiona os reflexos e o que mudou, o que deveria ser mudado sobre a proteção de dados nos processos judiciais, administrativos, arbitrais, em virtude da proteção de dados exigida pela LGPD. No processo, nessas espécies de processos, e principalmente eu vou falar mais do processo judicial, nós aplicamos já há muito tempo o princípio da publicidade processual, que está previsto inclusive na Constituição de 88, no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que é repetido no artigo 11 do Código de Processo Civil. E nós temos, desde o CPC de 1939, já a proteção da publicidade processual, que impõe que, em regra, todos os atos processuais são públicos. O segredo de justiça, o sigilo processual é a exceção. E isso está, como eu falei, protegido também pela Constituição, que a própria Constituição já faz essa ponderação de interesses entre publicidade e outros valores e prevê no inciso 60 do artigo 5º que a publicidade pode ser restrita para a proteção da intimidade ou do interesse social. Então, a Constituição já traz uma resposta sobre eventual necessidade de ponderação de valores entre a publicidade de um lado e outros princípios constitucionais de outro, para dar uma solução e um eventual afastamento do princípio da publicidade na prática. E outro ponto que é sempre importante lembrar, que a publicidade que pode ser restrita no processo judicial é a publicidade externa ou extraprocessual, ou seja, o segredo de justiça só impede o acesso de pessoas que não participam do processo aos atos processuais. Não é possível no Brasil existir limitação à publicidade interna, ou seja, o impedimento de partes, advogados, interessados, terceiros juridicamente interessados nos atos processuais. E essa discussão nós tivemos há algum tempo no processo penal sobre o direito ou não do advogado acessar o inquérito policial na proteção da defesa do seu cliente, eventualmente interessado ou investigado no inquérito. E o Supremo Tribunal Federal decidiu na súmula vinculante número 14 que não pode haver restrição à publicidade interna, inclusive no inquérito policial, porque isso violaria o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que, como eu falei, no artigo 5º, inciso 60, permite essa ponderação de valores com a limitação apenas da publicidade externa. Partes, advogados, interessados juridicamente, podem ter acesso aos atos do processo, inclusive os sigilosos. Com a entrada em vigor da LGPD, como fazer isso? Como proteger os dados pessoais dentro do processo, independentemente de ser dados pessoais sensíveis ou não? Nós não podemos limitar a proteção apenas a dados pessoais sensíveis ou determinadas categorias de dados. Em princípio, todos os dados devem ser protegidos e no processo judicial vão acontecer situações em que alguns dados não deveriam ser expostos na decisão, no ato público ou na movimentação processual, a consulta pública na internet. Então, o que eu tenho defendido é que com a LGPD nós temos uma terceira categoria, uma terceira espécie de sigilo processual. Nós normalmente trabalhamos com duas, que é o sigilo total do processo, quando por alguma questão de intimidade ou interesse social se decreta o segredo de justiça de todos os atos do processo. Isso é comum em ações de família, em ações em que se discuta contrato que tenha segredo industrial ou comercial, e aí nós vamos ter a limitação à publicidade externa de todos os atos do processo. Em segundo lugar, nós temos o sigilo parcial, o segredo de justiça parcial, quando apenas um ato do processo, um documento apresentado por uma das partes deve ser protegido com segredo de justiça. O exemplo mais comum, mais frequente, é quando a parte apresenta uma declaração de imposto de renda, seja porque a demanda é tributária ou para comprovar o direito ao benefício da justiça gratuita. Com o LGPD, nós devemos ou deveríamos ter uma terceira hipótese de sigilo parcial do ato processual, ainda que o ato processual seja público, ou seja, a proteção
a ocultação dos dados pessoais ou de determinados dados pessoais na versão pública do documento, na versão pública do ato processual, da sentença, do acórdão, de uma decisão judicial, para restringir a publicidade externa a dados pessoais de partes, testemunhas, advogados, servidores, magistrados, Ministério Público, que estiverem informados naquele ato processual. Isso é feito, por que isso não é feito até hoje? Porque nós não temos uma regra, como a LGPD é uma lei geral, ela não trata de forma detalhada questões que afetem os processos judiciais, os reflexos da aplicação dela nos processos judiciais. O CPC e outras leis processuais também não tratam de forma específica esse assunto, e nós temos regulamentações de questões processuais no Conselho Nacional de Justiça que ainda não foram atualizadas. E a principal delas é a Resolução 121 de 2010 do CNJ, que trata de consulta processual, de que dados que podem ser usados para consulta ou mostrados em pesquisa de jurisprudência e decisões dos tribunais, melhor dizendo, e essa resolução ainda não foi atualizada e adequada à LGPD. Então é algo que nós poderemos ter agora, nos próximos meses e anos, regras diferentes adotadas por tribunais diferentes na interpretação e aplicação da LGPD para a proteção dos dados pessoais em contraposição ao princípio da publicidade processual. Isso vai afetar outras questões, como inclusive a coleta de provas na internet, como a busca de provas pelo nome da parte ou de testemunha, seja de ofício pelo juiz, ou seja, provas pesquisadas pela parte contrária para serem juntadas no processo, fotos, arquivos, localizações, ou até mesmo questões de provas retiradas de redes sociais, né? Será que é possível fazer isso? Isso é possível fazer livremente? Uma parte pode criar um perfil falso e adicionar a outra parte para ter acesso a dados mais íntimos, mais privados, que ela só compartilha com amigos, com familiares. Essas questões eu vou analisar em um próximo vídeo. Até mais!